falar de amor. Semana passada a gente falou de amor, hoje de amor. Mas na solidão a gente pode aprender a se amar, sabia? A solidão é uma aprendizagem. Eu amo, mas só que eu tô na solidão, ela me desprezou. É saber usar a solidão. Do jeito que você tempera, Aí me jogou pras cobras. Vamos lá, gente. Então vamos lá. Silêncio, seu Hélio. Silêncio, Vamos deu ficar em certo? silêncio agora e ouvir o que ela tem para nos dizer, por favor. Desce uma. Bom, então dando continuidade no tema da semana passada. E casou com o que você trouxe. Então deu certinho. Estávamos sintonizados. Então vamos lá. Aí repetindo o que a Virgínia falou, que o maior e o primeiro mandamento é: amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. E eis o segundo, que é semelhante ao primeiro: amareis vosso próximo como a vós mesmos. Então é aquilo que a Virgínia falou, né? Então eu vou amar a Deus sobre todas as coisas e vou amar o próximo como a mim mesma. E aí eu trago uma outra visão, né? Achei super bacana a sua visão que você trouxe. E eu vou amar o próximo como a mim mesma. Então tem como eu amar o próximo sem eu me amar? Sem eu me cuidar? Como é que eu vou dar algo para o próximo? Como é que eu vou oferecer algo para o outro se eu não faço para mim? Que eu só consigo fazer para o outro aquilo que está no meu mundo, aquilo que eu faço para mim, né? Então aqui ficou claro. Então o quanto é importante eu ir me cuidando, igual da semana passada, eu ir praticando esse auto-amor para eu conseguir verdadeiramente, genuinamente, sinceramente amar o próximo também. E a Deus sobre todas as coisas. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, porque é a lei dos profetas. Tratai todos os homens da mesma forma que quereis que eles vos tratassem. Então, se eu quero que o outro seja agradável comigo, o que eu preciso fazer? Ser agradável com ele. E geralmente a gente cobra tanto que o outro tem que ser gentil, que o outro não nos dá atenção, que o outro não me ama, que o outro não me agrada. Mas como é que está sendo a minha postura em relação a esse outro? Será que eu estou sendo gentil com o outro? Porque é tão fácil a gente cobrar, né? Julgar e cobrar que a gente não tá tendo isso, que não tá tendo aquilo, que o outro não faz isso ou não faz aquilo. Mas e eu? Como é que eu estou me comportando perante os outros? Então, se eu quero receber algo, eu preciso fazer um movimento, não é esperar o outro fazer. Então, se eu quero amor, então eu preciso praticar e doar esse amor. Se eu quero que o outro seja paciente comigo, então eu preciso exercer essa paciência com o outro. Se eu acho que as pessoas não são gentis comigo, e eu quero que alguém seja gentil, então mesmo muita gente não sendo gentil, convivendo com pessoas que são mais agressivas, então deixa eu praticar a gentileza ali no meio, porque aquilo vai fazer uma diferença, ao invés de ficar esperando que façam por mim. E aí eu tomando uma responsabilidade sobre as minhas atitudes, ao invés de responsabilizar o outro pelo que ele não faz ou deixa de fazer para mim. E aí, amar o próximo como a si mesmo, que está lá no Evangelho. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós, que é isso que eu acabei de falar. Então, tudo que eu quero que faz para mim, eu vou fazer para o outro. É difícil, né, gente? É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Então, olha a caridade que é eu fazer com o outro aquilo que eu gostaria que o outro fizesse. Se todo mundo agisse assim, existia guerra? Existia desentendimento? Existia ódios? Existia conflito? Não existia, né? O mundo seria tão mais fácil de viver. Não podemos encontrar guia mais segura a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros aquilo que para nós desejamos. Então, mais uma vez, vou fazer para o outro aquilo que eu desejo para mim. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Então, quanto mais eu pratico isso para o outro, mais
eu vou me tornando humilde, mais a humildade vai desenvolvendo, mais o orgulho, o egoísmo, ele vai diminuindo, né? O orgulho e o egoísmo vai sumindo, isso mesmo. E aí a gente vai acabando. E aí a gente vai praticando esse amor e ele vai tomando conta, e aí a humildade vem junto, as guerras, os conflitos, as brigas, a depressão acaba, e aí as decepções também acabam. Quando a gente adotar isso por regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reine a paz e a justiça. Não mais haverá ódios, nem dissensões, mas somente união, concórdia e benevolência mútua. Gente, imagina que sonho que é, né? Viver num lugar, num mundo que reina a fraternidade, a paz, todo mundo concordando, sendo gentil, bondoso, caridoso. É um sonho, né? E aí estamos aqui nesse mundo, nessa vida, pra gente ir plantando essa sementinha e ir fazendo a nossa parte. Se plantar, vai colher. Se não plantar, não vai colher. A gente não colhe, então vamos plantar, né? Porque a semente que a gente planta, ela vai crescer, ela vai germinar e ela vai crescer. Só que é assim, eu planto, mas eu tenho que ficar regando também, jogando água. Eu não posso esquecer dessa semente. Porque se não zelar também, ela morre. Ela morre. E aí o nosso trabalho foi pra água abaixo, né? Aí, um ponto, né? Amai os vossos inimigos. Eita, nós, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Para chegar no ponto da gente amar um inimigo, vai muitos anos, né? Acho que muitas reencarnações pra gente chegar nesse ponto. Mas, porém, contudo, entretanto, o que é o amor que a gente falou semana passada? Não é compreender, aceitar, perdoar, desculpar, ser gentil, ser bondoso. Então eu posso ser caridoso, então eu posso exercer tudo isso com aquela pessoa que eu tenho um desafeto. Às vezes não é um inimigo, porque inimigo eu acho uma palavra tão forte, né? Pode não ser um inimigo, porque todos nós temos algum desafeto, alguém que a gente não tem muita afinidade, né? Que já nos atravessou e a gente tem uma raivinha, quer ver a pessoa distante. Mas eu não preciso ficar alimentando esta raiva. Eu posso fazer uma oração para aquela pessoa. Se eu ainda não consigo perdoar, que o perdão é todo um processo até chegar no ponto de perdoar, eu posso fazer um monte de coisas. Então, eu posso orar por aquela pessoa, ao invés de ficar alimentando a raiva e falar, nossa, essa pessoa fez isso, não podia, eu tenho que vingar, eu tenho que fazer isso e tal. Então, vamos orar por essa pessoa, vamos pedir para Jesus iluminar o caminho dela. Porque se a pessoa ela fez alguma maldade, vocês concordam que a pessoa ela tem um adoecimento? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Deus é puro amor. Então, se alguém faz uma maldade conosco, essa pessoa ela tá adoecida, porque ela não foi criada para fazer a maldade, né? E a mesma coisa nós. Então, às vezes eu vou fazer uma atitude com alguém que o outro vai se sentir ofendido e eu vou achar que eu fiz uma maldade com o outro. Mas na hora eu tomo consciência do que eu fiz e eu peço perdão, eu peço desculpa, eu vou lá e converso para entender, explico o que aconteceu. Então isso tudo é praticar o amor, é praticar o respeito, a caridade. E a oração, gente, eu falo que é uma das caridades maiores que tem, porque muitas das vezes a gente não tem o que fazer pelo outro, mas a oração, ela é um ato poderosíssimo. A gente não imagina o poder que tem. Tanto para nós que estamos orando, quanto para o outro. E o inimigo também, muitas das vezes, somos nós. Então a gente se coloca como inimigo de nós mesmos, porque a gente fica se guerreando o tempo inteiro. A gente fica guerreando com os nossos pensamentos o tempo inteiro. Então olha só o sofrimento que isso traz, né? A nossa mente, isso mesmo. Então pra que ficar guerreando com a nossa mente? Porque aí gera depressão, gera ansiedade. Isso. Então vamos nos perdoar, vamos nos aceitar. Porque o auto-amor
tanto para nós quanto para o outro, é eu praticar aceitação. É eu entender que aquele ser que fez a maldade comigo tem algum motivo por trás. Igual eu falei, ninguém faz uma maldade por amor. Então aquela pessoa, ela tem tantas feridas que ela deve carregar no coração dela, que acabou ela fazendo isso. Então deixa eu compreender o que levou aquele ser a fazer aquilo. E aí eu compreendendo, é mais fácil de eu aceitar que aquele ser é um ser ainda imperfeito, e aí eu vou trabalhando para ir perdoando e limpando o meu coração daquela raiva, aquela mágoa que ficou. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é o ápice. Pensa. Porque esta virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Gente, aí eu fico pensando, aqueles países que estão em guerra, né? Não, gente, não precisa ir muito longe não, mas vamos pensar nos países em guerra. Que vê o outro como, além de adversário, inimigo. Se praticasse isso, o egoísmo e o orgulho lá é tão grande que se começasse a praticar a caridade, de entender que cada um tem as suas verdades e respeitar as diferenças, pô, o amor vai reinar, né? Então, essas guerras, elas vão acabar. Jesus quis dizer que se deve ter... Aí é uma pergunta. Jesus quis dizer que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem com um irmão ou amigo? Será que tem como eu ter o mesmo amor, carinho, ternura com um inimigo? Que eu tenho com o meu irmão, eu tenho como eu ter com um inimigo? Será que eu consigo ter o mesmo afeto que eu tenho por um irmão ou amigo ter pelo inimigo? Não. Por quê? Porque o afeto, a ternura, ele vem da confiança. Como que eu vou ter um sentimento, um afeto, uma ternura por um inimigo se eu não tenho confiança nele? Não tem como. E ninguém pode depositar confiança numa pessoa sabendo que essa pessoa lhe faz mal. Como é que eu vou confiar em alguém que me faz mal? E até semana passada, uma pessoa ali no fundo perguntou, né? Essa pessoa, eu não guardo mágoa, mas essa pessoa me fez um mal e tal. E aí eu respondi, é importante também a gente colocar os limites. Porque se aquela pessoa, ela me fez algum mal e eu não posso ter a mesma confiança que eu tinha antes, então eu preciso mudar a forma que eu interajo com essa pessoa. Então, se antes a pessoa, ela se aproximava até mim, hoje ela não vai poder se aproximar. Então, vou ter que colocar um limite. Então, a pessoa pode ir só até aqui onde está minha mão, né? Porque isso me resguarda, me preserva. E isso facilita também com que eu pratique toda essa caridade aqui. O respeito pelo outro, o entendimento do que o outro fez. Nossa, Larissa, do que levou. Respondeu pra mim agora, que eu vinha numa luta com isso. Pensar, será que eu tô errada em impor limite? Gente, limites são necessários para a sobrevivência. Não tenho raiva, não guardo mágoa, tenho amor, gosto, mas não sei, assim, ser igual eu era antes. Porque quebrou confiança? Uhum. Pois é, se quebrou confiança, como é que vai ser? Não Isso tem ficava como. na minha mente, gente. Eu ficava assim, mas será que eu tô errada assim? De fazer isso? Será que Não. eu tô agindo Porque a errado? gente vai Você fazer. me respondeu e foi bom pra mim. Porque Que às bom. vezes, é igual eu falo, às vezes eu fico me culpando. Então isso me deixa assim com a cabeça até. Porque a culpa, ela trava a gente. A culpa, ela faz a gente se aprofundar e enfiar num buraco e ficar. Um buraco escuro ainda. Não vê nem luz pra sair. Então, os limites, eles são importantes com respeito. Então, eu vou colocar limite com respeito e amorosidade. Com muito respeito, amorosidade e humildade. E isso é praticar caridade, comigo e com o outro. É o que eu tô tentando fazer Isso. e tô fazendo. Então, Não- faça. Porque não isso guarde. vai ser bom, benéfico pra você e benéfico pro outro também. Porque a relação mudou. Não tem como ser igual a como era antes. Mudou, né? As relações, elas mudam. Ninguém pode ter para com ela, com a pessoa, né, da inimizade, expansões de amizade.
Aí, ó, sabendo-a, capaz de abusar dessa atitude, porque a pessoa ela pode abusar dessa atitude, dessa sua boa vontade. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não pode haver essas manifestações de simpatia que existem entre as que comungam nas mesmas ideias. Enfim, ninguém pode sentir em estar com o inimigo prazer igual ao que sente na companhia de um amigo. Gente, quantos casais que vivem em guerra, e eu falo que é dormir com o inimigo, porque você não sabe quem que é aquela pessoa, né? E você estar com alguém que você não pode confiar, então o que acontece, né? Será que tem como eu rever, conversar com respeito, com amor, com carinho, com generosidade, com caridade, para ver o que essa relação pode ser feita? Amar os inimigos não é guardar ódio deles, não é guardar rancor, nem querer se vingar. É perdoar, mas também perdoar sem segundas intenções, sem querer ganhar por trás. É não opor nenhum obstáculo para reconciliar com eles. Então, se tem chance de eu reconciliar com aquele desafeto, com aquele inimigo, então eu não vou causar nenhum empecilho para isso. Então, o perdão, ele faz parte desse processo também, de eu reconciliar, de eu conversar, de eu escutar o outro, de eu entender ele, de eu falar também o meu ponto de vista e de colocar os limites caso sejam necessários. É desejar o bem, não desejar o mal, é experimentar alegria em vez de pesar com o bem que o inimigo receba. Boa noite. Porque a gente tem um hábito, né, de falar, nossa, bem feito que aconteceu aquilo com ele. Bem feito, ele tá pagando a mesma moeda. Gente, aqui tá falando, né, eu tenho que me alegrar pelo bem que o outro tá recebendo e não achar bom Tá recebendo e não pagando de volta, né? A mulher não tá recebendo. Não pode, não pode. A gente tem que agir com o bem, né, e não desejando o mal pro outro. E a gente faz muito isso, sabe com quem? Nem precisa ser inimigo assim próximo, não. Indireto. Com quem... Vamos pensar quem tá nas prisões. Quem tá preso. Que fez alguma maldade. Meu sobrinho tá lá no Machado de Assis. Então vamos todo mundo fazer caridade para aquelas pessoas que precisam? Orar por aquelas pessoas. E não desejar que morram. Não desejar que morram lá na cadeia. Não desejar que... Enfim, qualquer mal que seja. Então, a maior caridade que tem é a gente orar por aqueles seres, porque são pessoas adoecidas, feridas. Não é só ele, é muita gente. Muita gente, não só de lá, como de outros lugares também. Então, é finalmente retribuir sempre o mal com o bem. Então, vou retribuir sempre com o bem o mal que fizerem, sem a intenção de humilhar também, gente, sem humilhar o outro. Quem assim faz, preenche as condições do mandamento. E qual que é o mandamento? Amai os vossos inimigos, amai a Deus. Então, se eu amo os meus inimigos, eu estou amando Deus. E aí, olha só, o quanto que o amor está em tudo. Tudo, tudo, tudo. Então, na vida, esse é um livro do Chico Xavier. A vida é o amor existencial. A razão é o amor que pondera. O estudo é o amor que analisa. A ciência é o amor que investiga. A filosofia é o amor que pensa. Olha que lindo. A religião é o amor que busca Deus. A verdade é o amor que se eterniza. O ideal é o amor que se eleva. A fé é o amor que transcende. A esperança é o amor que sonha. É a esperança. Caridade é o amor que auxilia. Olha só, gente. A fraternidade é o amor que expande. O sacrifício é o amor que se esforça. A renúncia é o amor que se depura. A simpatia é o amor que sorri. O altruísmo é o amor que se engrandece. Trabalho é o amor que constrói. E aí, me lembrei que uma coisa, né? O trabalho.
independente do trabalho que a gente exerce, tanto remunerado nas nossas obrigações, quanto trabalho na caridade, pro bem, né, pro próximo, o quanto que a gente está construindo, se reconstruindo como seres humanos, nos sentimentos, construindo amor, afeto, caridade, né, construindo relações mais saudáveis, relações de cuidado, de amor, de amorosidade. Então, olha o quanto o trabalho, ele é diferente. Agora começa o contrário. Indiferença é o amor que se esconde, mas tem amor, só que é um amor que fica escondido. Amor é ilusão escondida. Ilusão escondida, isso Ele mesmo. não quer reabrir o coração para a pessoa. Isso. Aí o desespero é o amor que se desgoverna. Desgoverna. A paixão é o amor que se desequilibra. Mas não existe paixão, é ilusão. O ciúme é o amor que se desvaira. O egoísmo é o amor que se animaliza. O orgulho é o amor que enlouquece. Fica doido. Enlouquecedor. Sensualismo é o amor que se envenena. Vaidade é o amor que se embriaga. Ódio é o amor que adoeceu gravemente. Todos os sentimentos têm o amor por trás. Vem no coração. Então, se são sentimentos que a gente fala, a palavra negativo não é certo, mas desagradáveis de sentir, é porque lá no fundo tem um amor adoecido, um amor que foi ferido. Isso aconteceu lá na infância, porque tudo é reflexo da infância ou de vidas passadas, né? Então, o amor, ele sempre está presente. Então, quando eu me deparar com alguém que está com raiva ou ódio de mim, agindo com maldade, vamos lembrar disso. Por trás daquela maldade, daquele ódio, tem muito amor, só que ferido. E aí, imagina retirar esse ódio, o quanto de amor que a pessoa vai ter ali dentro, né? E aí, a título de curiosidade, gente, olha só que interessante. A raiva, quando eu sinto raiva em excesso, né? Isso tudo aqui em excesso. Ela prejudica o fígado, vesícula, a bilis. Então, vamos trabalhar a raiva, né? Diminuir ela. A tristeza, ela quando em excesso, né? Que pode levar à depressão, por exemplo. Ela ataca o pulmão e todas as vias respiratórias. A raiva, quando eu fico alimentando uma raiva ao longo da vida, vai virar ressentimento. A tristeza, ao longo da vida, triste, eu não trato de cuidar dessa tristeza, vou jogando ela para debaixo do tapete, vira mágoa. Tanto o ressentimento quanto a mágoa vira rancor. Olha só a cadeia. E do rancor vira amargura, aquela pessoa amargurada. Aquela margosa, não vê se jurubeba. Tem coisa pior que jurubeba? Deus me livre. Não fica, a pessoa vê a vida amarga, a pessoa não vê sentido na vida, a pessoa fica uma pessoa insatisfeita com a vida. Então, ao invés da gente ficar com essa jurubeba, vamos comer uma banana, nanica, para adocicar a vida. Então, não deixar que a raiva vai ficando ali para debaixo do tapete, fingindo que eu não tô vendo. Tá bem, mas... A tristeza também. Vamos trabalhar para não fingir que não tá vendo. Então, deixa ela vir à tona e deixa eu ver. Deixa eu cuidar dessa raiva, deixa eu cuidar dessa tristeza, para não virar amargura. Porque aí é muito mais difícil de cuidar da raiva e da tristeza e de toda essa cadeia. E é isso, gente. Tem 5 minutos. Então, de praxe, né, a musiquinha, a frase: feliz aquele, pra gente terminar, feliz aquele que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor os seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como que transportado para fora de si mesmo. Então, gente, vamos praticar o amor por nós, pelas pessoas, porque assim, eu não vou nem saber o que é angústia.
Então, quando eu faço bem pro outro, né, que é o amor, que é o expressar o bem pro outro, a gentileza, a bondade, a caridade, falar um bom dia para alguém, perguntar se a pessoa lá no mercado, na rua, quer ajuda para atravessar ou para carregar a sacolinha. Então, isso tudo é uma bondade que eu tô fazendo. Eu tô exercendo o amor, tô fazendo por amor, exercendo a amorosidade. E essa angústia, depressão, decepção, tristezas, raivas, elas vão sendo levadas embora. E aí eu vou pôr a musiquinha pra gente fazer a oração. Pode? Sim, antes de você fazer a oração, eu quero te agradecer. Agradecer a Virgínia, né? Então, a musiquinha já será a nossa oração. Convido a todos para continuar com essa energia positiva, né? E com os pensamentos elevados e trabalhando esses sentimentos, né? Muito obrigada a vocês duas. A música vai ser a nossa oração. Pode serenar aqui a luz? Pode. Pode. Ajuda. Você quer fazer a oração? Não. Se você trouxe a música, fica à vontade. Você já faz a oração. Tá. Então, todos fechando os olhos. Imagina que Jesus está na sua frente, com todo o amor que Ele é e que Ele tem. E sinta esse amor de Jesus por você, esse amor chegando até você, envolvendo todo o seu corpo, preenchendo seu coração, preenchendo seus pensamentos, serenando os seus sentimentos, acalmando os pensamentos e tendo a certeza que Jesus nunca nos abandona. Ele sempre está conosco, nos amparando, nos guiando, nos amando. E sinta esse amor por Ele. Então, com essa paz e esse amor de Jesus em seu coração, que você possa ir